Leonardo Souza informou que foi contactado no fim da segunda-feira pela Defesa Civil Municipal para que fosse realizada uma vistoria para avaliar o risco que as moradias localizadas ao entorno de onde aconteceu o rompimento do barranco correm, a fim de orientar os moradores. Para que a gente consiga orientar os moradores e que eles tenham a segurança necessária de ficar em casa ou de sair de casa preventivamente. Então foi feita uma avaliação aqui, eu cheguei por volta de 8 horas da manhã e a avaliação ainda está em curso para poder depois ser emitido um laudo que vai ser fornecido à Defesa Civil e está disponível para a população. O laudo vai ser entregue para a Defesa Civil na próxima semana. A previsão é de que ele fique pronto na segunda-feira que vem. Segundo o geólogo, a área onde ocorreu o fato já havia sido identificada pelo Plano Municipal de Redução de Riscos de 2018, que é um instrumento de planejamento elaborado pela Prefeitura por meio da Defesa Civil. Onde o risco já havia sido constatado, né? Mas que onde estava sendo executada uma obra, uma intervenção estrutural para estabilizar a encosta, mas algum problema aconteceu que essa intervenção ela não foi suficiente. E agora aconteceu uma superfície de ruptura ali, uma ruptura formada ao longo da encosta inteira com deslizamento que colocou parte das residências na parte superior da encosta em risco agora. Sobre o deslizamento, o geólogo disse que é difícil estabelecer uma causa específica porque pode ser um conjunto de fatores. Porque isso vai desde a característica que o terreno tem, né? Você tem um desnível muito elevado, você tem uma angulação muito elevada, muito inclinada em relação às bermas de equilíbrio que estavam sendo geradas. Talvez a intervenção com o concreto projetado não tenha sido suficiente para poder estabilizar a encosta inteira. Então tem um conjunto de fatores que podem ter levado à ruptura, mas isso depende de uma avaliação um pouco mais criteriosa para que se tenha a causa exata. O geólogo disse que orientou os moradores dos 2 prédios localizados à rua André de Oliveira Valadão, que ficam a montante da área rompida, e a princípio não será necessária uma demolição. Por enquanto eles ainda possuem um afastamento em relação à área onde houve a ruptura, a superfície de ruptura, onde ainda não é necessário que você tenha, que o prédio seja definido como condenado, diferentemente dessa casa aqui próxima a gente, dessa casa geminada aqui onde estamos agora. Só que também foi explicado aos moradores, para que eles tenham ciência, que o que aconteceu em relação ao processo, ao deslizamento, a geometria que ele possui e as características do local, é que é muito provável, como a gente está entrando ainda no período de chuva, né, que começa agora nesse mês e vai até março, você vai com esse acúmulo da chuva, você vai ter uma acomodação do material, vai ter um comportamento ainda a ser acompanhado do material, então pode haver uma progressão do processo, que vai fazer com que essa área que rompeu se aproxime um pouco mais em relação aos edifícios. Tá? Mas a princípio, por enquanto, eles não estão condenados. Claro que depois vai ter que haver a estabilização da encosta, mas por medida preventiva, a orientação é que eles realmente saiam preventivamente até que comece o período de chuvas, a gente tem um entendimento melhor de como que o terreno vai se comportar nesse período. Já em um trecho da rua Maria Inês de Araújo Abreu, área de maior risco que inclusive está isolada, vai haver um fechamento definitivo, para que não haja nenhuma pessoa acessando as edificações próximas ao barranco. Nesse local, parte de uma casa foi destruída com deslizamento, arrastando 6 veículos que estavam numa garagem. O lado onde nós estamos aqui, porque quando a gente fala de um deslizamento, ele tem uma forma definida, né? Então assim, aqui que a gente chama de superfície de ruptura. Então quando a gente fala disso, e aí eu mostrei para todos os moradores de lá e daqui também, onde essa superfície se formou. Parte do material rompeu e parte ainda não rompeu, né? Então a gente consegue ver pelos indícios aqui que a gente tem do lado de cá, tanto aqui no asfalto quanto nas edificações, que é digamos, a continuidade da superfície de ruptura. Então esse trecho demarcado dentro da superfície é o trecho onde é bem provável que com o período de chuva agora que vai começar, hoje vai chover, por exemplo, né? Que ao acomodar ali ao longo da encosta o material, talvez você tenha colapsos nessas estruturas. O geólogo também comentou que é preciso ser dado uma solução para o escoamento da água. Em relação à questão do escoamento de água lá em cima, entre os prédios, tem que dar uma solução, porque hoje o que desce de água ao longo da rua
vai ser direcionado direto para o meio do escorregamento, isso é um problema também, então vai ser tomada uma decisão em relação a isso. E os moradores, eles foram orientados para que eles saiam preventivamente, aqueles que a gente assim avaliou, para que não haja ninguém próximo à questão do risco. E somando-se a isso, a Defesa Civil, e aí isso pode ser olhado melhor com a Defesa Civil, parece que já está disponibilizando a parte social da Defesa Civil para que converse com os moradores que queiram sair de casa. Se a retirada das pedras pode ter contribuído para o rompimento da encosta, o geólogo respondeu. Quando a gente faz um projeto de estabilização, a gente tem que abrir mão de uma série de estudos para que você faça aquilo de maneira que não traga problemas, né? Desde sondagens, análise do solo, para aí sim definir as angulações, a questão da remoção ou não. Como ali embaixo, que é comum no município, você tem a parte de baixo, né, do nosso substrato, que é uma parte mais rochosa, né, tem mais pedra, digamos assim, e por cima um pacote de solo. Então, para que você remova a parte de baixo, você tem que ter, do ponto de vista de projeto, a capacidade de entender como você deve proceder para a parte de cima, né? Claro que comportamentos diferentes, ou seja, o solo se comporta diferentemente da rocha. Então, comportamentos de materiais diferentes tendem a trazer problemas diferentes. Mas isso tem que ser previsto na etapa de elaboração do projeto. Porque ao mesmo tempo que aquilo aconteceu, que é um evento grande, né, de magnitude considerável, atingiu uma base onde, como aconteceu de domingo para segunda, não tinha ninguém na parte de baixo, né? O trecho agora que pode romper, né, mesmo que seja menor, você está falando de estruturas de edificações, que é aquela parte do galpão que ainda ficou pendurada, mais um pedaço da casa geminada. Então você pode ter onde edificações, estruturas sejam rompidas, e isso vai trazer uma percepção, achando que é um grande movimento, mas ele vai ser menor do que o de lá, né? Então é até importante destacar isso, que aquele material que rompeu, que hoje está depositado na base da encosta, ele é importantíssimo para garantir uma mínima estabilidade do restante da encosta. A gente não pode removê-lo de forma alguma, porque se remover o material, você vai estar trazendo implicações em relação à estabilidade de quem está na parte de cima.